Olá pessoal do segundo ano A, também aos meus queridos alunos do segundo ano B, da professora Daniela Valente. Estou aqui hoje para falar um pouquinho do roteiro de estudos de língua portuguesa, já reenviado semana passada, enviado há alguns dias aí, e nós iríamos explicar exatamente na quinta-feira passada, né, na aula do Google Meet, mas nós tivemos alguns contratempos, alguns alunos não conseguiram entrar na aula e achei por bem então gravar essa aula para vocês, né? E serei o mais breve possível para não cansá-los. Pessoal, nós temos a página 96 a 99, vai trabalhar bastante a questão das notícias, o gênero notícia. Então eu tenho que colocar em mente que a notícia é o gênero do discurso que tem por finalidade somente contar um fato. Qual foi o fato? Em que lugar aconteceu? Com quem aconteceu esse fato? Não é? A linguagem da notícia sempre é objetiva e bem direta, tá ok? E aí nós temos algumas questões bem interessantes. Aqui, essa primeira questão, quando fala ler para escrever, vocês observarão que vocês possuem lá duas imagens, né? O jornal escrito e o jornal online, e também em línguas diferentes. Aí vocês irão pensar, aí tem umas questões que eu não vou transcorrer para não ficar muito cansativo, mas com base então nas imagens, vão perguntar, né? O que elas têm de comum, ok? Por onde então essas imagens, né? Isso que foi aí demonstrado, foi retratado. Vamos supor, as notícias, por onde circulam, não é? Como que são aí diagramadas, ou seja, como que elas são ajustadinhas na página do jornal ou na página do site da internet. Público-alvo, a quem se destina então essas notícias? Lembrando, pessoal, tem uma coisa interessante que eu tenho a falar para vocês, que para um jornal, para um site vender o seu produto, né? Para um jornal, vou citar aqui a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, jornais mais aí famosos e com credibilidade no nosso país. Eles só vendem jornal quando as notícias são realmente notícias ruins. Notícias boas, infelizmente, não vendem jornal, tá bom? E hoje em dia nós temos a facilidade de jornal online, mas antigamente, quando as pessoas queriam realmente saber a respeito dos fatos, elas iam até as bancas de jornal, compravam seus jornais, ou muitas pessoas, eu mesmo já tive assinatura de jornal, todo dia, né, o entregador entregava esse jornal na porta da minha casa, e aí nós tínhamos o hábito de ler bastante as notícias ou outra parte do jornal, porque o jornal, nós sabemos que ele tem várias partes, né? Então aí nós nos informávamos através da leitura do jornal impresso. Hoje, com o advento da internet, com a facilidade, nós bem sabemos que o mesmo jornal impresso eu posso ter na tela do meu computador, também por uma pequena assinatura, eu acesso todo o jornal, como se eu estivesse folheando esse jornal, mas aí eu posso transcorrer nas páginas do computador, né? Então, gente, vocês irão aí refletir sobre o público-alvo, né?
as pessoas que são envolvidas na produção do jornal escrito, do jornal, até mesmo do site da internet, não é? Aí depois tem a letra C, com base nas informações anteriores, o que se pode concluir a respeito da padronização do jornal. Então aí está falando exatamente por que o jornal ele segue um padrão, tá? Cada jornal tem o seu padrão, tem o seu estilo de escrever, tem a sua maneira de apresentar a notícia, não é? Até mesmo a questão da uma diferença das cores, das imagens, dos tamanhos das imagens, das seções, que são chamados cadernos, quantos cadernos, ou o que esses cadernos do jornal impresso, eles trazem, tá bom? Eu mesmo comprava o jornal, assinava o jornal A Folha, e tinha um caderno lá que pouco me interessava, né? Era um caderno que falava sobre finanças, falava sobre... tinha uma parte grande de propagandas, né? Então eu lia mais aquela parte, aquele caderno que eu me interessava, que chamava ou era do meu interesse, né? Que chamava a minha atenção. Então aí, ó, transcorrendo esse quadrinho verde, a reportagem é um gênero textual que geralmente circula em jornais, em revistas impressas e digitais. Esse gênero nasce de uma notícia de relevância. Então a notícia é o texto, né, pessoal? É um texto que ele pode ser ampliado, né? Ele pode se tornar uma reportagem, que é algo mais abrangente, tá? Por exemplo, o que está muito na mídia hoje, todo jornal, toda hora está falando. Eu posso falar a respeito da volta às aulas presenciais, isso está falando em todo jornal, em todo lugar, né? Existem reportagens, especialistas falando, outros que trazem dados estatísticos, né, sobre essa volta, outros trazem artigos de opinião. Então o que acontece? A reportagem é algo mais amplo, né? Mas ela nasce exatamente de um gênero que é chamado notícia. Essa notícia, então, de alta relevância, ou seja, de muita importância. Cito aí para vocês o retorno às aulas presenciais, o caso da deputada Flor de Lis, que não é estranho falar aqui, é uma pessoa que está sendo acusada, veja bem, não é que ela é culpada, ela está sendo acusada de matar o seu próprio marido, é uma deputada lá do Rio de Janeiro, tá? Então, está tendo muita reportagem com base nessa notícia, tá? Então a notícia então nasce de um gênero, olha lá, esse gênero nasce de uma notícia de relevância, aprofunda os fatos de interesse público e apresenta variadas versões a respeito de tais fatos. O relato dos fatos é ampliado por meio de depoimentos, entrevistas, citações, resumos, etc. Aquilo que eu falei, tá? Então a reportagem é algo muito amplo. Então eu não posso confundir reportagem com notícia. Notícia é um tipo de texto. Reportagem é um gênero textual mais amplo, ou seja, maior, né? Você vai ter mais coisas ali falando a respeito daquele assunto, tá? Embora não possua estrutura fixa, na maioria das vezes, inicia-se com um título e apresenta um lead que anuncia um fato central. A linguagem utilizada nesse gênero como eu havia falado, é marcada pela objetividade e clareza, com o predomínio do uso da norma padrão. Então é uma linguagem simples, direta, mas na norma padrão.
nós não podemos ou não encontraremos gírias, não é? Palavras de baixo calão, palavras que sejam depreciativas a quaisquer pessoas, tá? Se o jornal ele começa a utilizar uma linguagem que não é característica, o que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer desse jornal ele perder a sua credibilidade, tá? Então, perdeu a credibilidade, está perdendo dinheiro. Então, ninguém quer cair na besteira, tá bom? De fazer isso. E depois tem lá, para saber mais, tem uma produção de texto jornalístico, diferença entre notícia e reportagem. Tem aqui o link, que seria interessante vocês lerem, pesquisarem. Mas depois eu vou colocar essa aula, eu vou tentar colocar esse texto também para vocês lá no Google Classroom e mandarei também no grupo EAD, tá bom? Aí segue, né? Tem uma imagem aí. Eu acredito que esse assunto foi muito debatido nas aulas do CMSP. Falou bastante sobre isso também esses dias no CMSP. Reportagens, notícias, fatos, fotos e imagens são comuns a um jornal. Pensando nisso, observe. Então nós temos ali uma imagem, né? Um cenário bem degradante. Veja lá um carro afundado. Vamos entender que seria uma lama, né? Pessoas que estão ali também caídas. Ou seja, um cenário de devastação, né? O cenário ali não é bonito, é um cenário triste. Aconteceu isso. Então veja só. Aí vai trabalhar a questão que você sentiu, o que você vê nessa imagem, o que você sente ao ver essa imagem, quais são as emoções que ela provoca, ela nos provoca, tá? Isso é de relevância social? Posso falar que isso é de importância da sociedade? Foi amplamente divulgado pela mídia? Ou seja, o que será que aconteceu? O que está sendo retratado ali, né? Foi um fato histórico, triste, aconteceu no nosso país. O ano passado, melhor falando, tá bom? Depois, retorne ao conceito de reportagem e com base na imagem que você acabou de escrever, de analisar, crie um título. Então, dá aqui um título, né, um nome a essa imagem, o lead. O lead seria mais informações referentes então ao assunto que a notícia vai abordar, né? Então você vai colocar aqui o título e aqui algo a mais sobre o que vai ser falado nessa notícia, tá bom? O lead também é conhecido como o olho da notícia. É por onde as pessoas obtêm mais informações a respeito do fato e realmente vão se interessar para ler aquela notícia, tá? Aí fala lá, o título e o lead que você criou anuncia um fato a ser tratado, ou seja, tem que estar ligado então àquilo que você realmente está, né, falando, que você está observando na imagem. Planejando a escrita, aí já está falando, para se apropriar do tema, busque em jornais impressos ou digitais informações que dialoguem com essa imagem. Aí vocês vão, aí no caso, produzir, tá bom? Vocês irão escrever o quê? Uma notícia, tá bom? Essa questão 6 aí é a escrita de uma notícia. Aí no caso, aqui já está propondo a ampliação, estruturando a reportagem, tá? Aqui está falando para vocês trabalharem em grupos, mas também pode ser feito de forma individual. Preencha os quadros abaixo, conforme as indicações nele contidas. Título escolhido pelo grupo. Se vocês conseguirem fazer em grupos, mesmo que à distância, 3 a 4 colegas, beleza, tá? Sugestão, imagem para ilustrar a notícia. Cada grupo queira, caso o grupo queira, poderá substituí-la por outra. Então aqui, realmente está propondo
a ampliação, que vocês criem uma reportagem. Então vai ter que ter a notícia, a imagem em si, né? O corpo do texto, né? Pode ter vários textos, pode ter até mesmo, se vocês quiserem, colocar um outro tipo de texto ali, um texto poético, para ilustrar essa reportagem. Enfim, a reportagem então é algo mais amplo, tá? Não é somente a notícia em si. Aí pode ter artigos, relatos, enfim, tudo que possa ilustrar melhor o fato, tá bom? É uma questão que eu estava falando para você revisar a reportagem, enfim. Ó, depois lá na página 99, olha só, já estamos no final, né? Nós temos lá, além da reportagem, a charge é um gênero textual que também circula na esfera jornalística. Charge, então, seria somente um quadro, uma imagem. Olha lá, pessoal, bem assim, bem feita essa charge e bem assim, real, né? Bem real. Ó, olha o que vocês estão vendo lá. Olha a figura que aparece, hein? Olha aí. Deixa eu fechar aqui. O pessoal tá mandando mensagem para o WhatsApp, aparece a minha tela, né? Eu tô com o WhatsApp web aberto. Olha lá, gente. Olha os elementos que estão presentes. Não é isso? Ó, a caveira é a personagem que representa o quê? A vida ou a morte. Em que lugar está essa personagem? Como está esse cenário? Observem lá, nós temos, ó, vocês irão observar melhor na apostila de vocês, nós temos lá uma criança pedindo socorro, tudo está revirado, né? Está bagunçado, tem até um carrinho lá, um carro talvez, enfiado na lama. Será que essa charge aqui não faz alusão à notícia lá que nós estávamos vendo? Não tem uma certa ligação com essa imagem aqui? Essa aqui é mais bonita, na verdade, né? Ó, mas aqui há uma ligação. Olha o que fala a caveira. Ah, seres humanos, matam seus semelhantes e destroem a criação por míseros pedaços de papel. Aí depois do lado dela lá tem, ó, essa personagem, a morte no caso aí. Olha lá, ela tá com uma corrente que tá acorrentada. Talvez ali num ser, uma coisa ali, não sei. Ó, destruição da... Meu Deus, tá ruim de enxergar, né? Destruição da humanidade, corrupção, fome, desgraça, roubo, ganância, né? Olha aqui embaixo, pessoal, Brumadinho, Minas Gerais. Agora ficou fácil, hein? Então, o desastre natural, não posso falar natural, não foi natural, tá bom? Foi um desastre ambiental. Por quê? Foi provocado aí por uma empresa famosa, não vou falar qual empresa é, quero que vocês leiam a respeito. E o rompimento da barragem lá em Brumadinho, o que aconteceu, certo? Então veja só, essa imagem aí, ela está fazendo uma crítica. A charge é um texto jornalístico composto aí de uma imagem, uma única imagem, que faz uma crítica. Olha que interessante. Então pode dizer que nós poderemos ter alunos aí que escrevam muito bem, outros que conseguem criar, conseguem desenhar uma charge ao estilo dessa, né? Então toda charge, ela tem um teor de crítica. Olha lá, a morte, então, desdenhando do ser humano, o ser humano que destrói a si mesmo, destrói tudo
por míseros pedaços de papel, olha lá, por dinheiro. Gente, o dinheiro é muito bom, né? Quando você sabe utilizar, mas quando você não sabe, ele traz destruição, tá bom? Então aí essa empresa muito famosa, brasileira, agora, né, nós sabemos que é multinacional, que ela foi aí privatizada, ela passou para capital estrangeiro, né? Mas ela funciona no nosso país. Então veja só, procurem ler um pouquinho sobre essa questão do desastre ambiental que aconteceu lá em Brumadinho. Procurem ler várias notícias, vários textos que falem sobre isso, para vocês terem ideias. Quanto mais você lê, mais ideias você terá para escrever, para produzir bons textos, para entender melhor qualquer tipo de texto, seja ele de português, história, geografia, enfim, não importa. Quem lê consegue entender melhor, ok? Quem lê consegue falar, verbalizar melhor. Quem não lê, pessoal, quem se limita a ficar lendo só aquilo que gosta, ele está fadado a ter uma vida muito limitada. Então não queira ter uma vida limitada, procure ler de forma crítica, consciente, ok? Aí depois então tem algumas questões sobre a charge e termina aí o nosso roteiro, né? A nossa videoaula também. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um likezinho para nós no nosso canal, né? Professor Sérgio Lume, Conhecimento Mais. Espero que vocês desenvolvam bem esse roteiro. Qualquer dúvida pode me chamar, pode mandar as suas perguntas e nós teremos o prazer então em responder. Lembrando, pessoal, que esta videoaula será disponibilizada no grupo EAD do segundo ano A e também estará no Google Classroom. Por que eu vou colocar no Google Classroom? Eu vou colocar também para vocês aquele texto lá que está falando para vocês lerem, ó, né? Eu vou tentar depois, vou pegar esse texto, esse link aqui, eu vou abrir o link e vou colar no Word e vou também disponibilizar no Google Classroom e depois mandarei também para vocês no grupo EAD. Pessoal, se liguem, não deixem de fazer as atividades, façam as atividades, participem das aulas do CMSP e também das aulas do Google Meet. Nós teremos aí a próxima aula nossa na sexta-feira agora, dia 11 de setembro. Mandarei para vocês um recadinho amanhã, informando o horário. E eu quero, dentro da possibilidade, ter mais alunos conosco na aula do Google Meet, tá bom? E sempre que for necessário, o professor gravará, então, uma videoaula fazendo uma explicação das atividades e dando alguns destaques legais aí para vocês. Tá ok, pessoal? Um forte abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.